Olá, meus irmãos. Vamos hoje estudar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Deixai vir a mim as criancinhas. O primeiro tópico. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Nós encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 5, versículo 8. E Jesus nos diz: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se as assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como a criança, nele não entrará. Depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, 13 a 16. O que nós podemos inferir dessa passagem? Toda pureza de coração está inseparável da simplicidade e da humildade. Essa pureza de coração exclui totalmente os sentimentos de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma as criancinhas como um emblema dessa pureza. Essa comparação poderia ser injusta se a gente tomasse que o espírito daquela criança poderia ser velho e trazer as imperfeições de vidas passadas para a vida presente. Só o espírito que atingiu a pureza de coração poderia nos dar a simplicidade e a humildade. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança ainda não despertasse o comportamento viril, nem os pensamentos de adultos, ele manteria a pureza de coração. E Jesus nunca afirmou que o reino de Deus era para as crianças, e sim para aquelas que as assemelham às crianças. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele desde o nascimento qual é? Interessante essa indagação que nos vem a fazer uma reflexão. Se o espírito encarnado já viveu, por que ele não se mostra quem ele era? Como resposta, nós podemos trazer a seguinte: tudo é sábio na obra de Deus. Tudo. A criança tem necessidade de cuidados especiais e só o amor materno poderia lhe dar. E essa ternura cresce com a ingenuidade da criança. Para toda mãe, seu filho é santo, e isso é necessário para cativar sua solicitude.
não haveria desprendimento do amor materno se seu filho ainda apresentasse um caráter viril e um comportamento de adulto e se conhecesse o seu passado. Porque a falta da inocência, a falta do cuidado, não permitiria que a mãe a dedicasse tanto amor e ternura. Perto da reencarnação, o espírito entra em um sono, perdendo a consciência de si mesmo, mas mantendo suas faculdades latentes. Esse estado de transitório é necessário para que o espírito obtenha um novo ponto de partida e fazendo esquecer as coisas que poderiam empatar o seu progresso moral na vida presente. Mas seu passado reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, forte moralmente, intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva a experiência existente. Essa parte do Evangelho nós podemos encontrar também em Gênesis, no capítulo 11, que diz o seguinte: o espírito é apanhado no laço fluídico que o prende ao germen, que, à medida que esse laço se aperta, ele vai perdendo toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Só quando a criança respira, começa o espírito a recobrar suas faculdades que se desenvolvem à proporção que se formam, consolidam seus órgãos. Veja como é importante isso. Então, o espírito entra em um sono, laçado pelos fluidos, né? E ele vai esquecendo os atos cometidos na vida passada. Cada vez mais que esse laço aperta, maior o esquecimento aumenta. E é do ponto tão sublime que a criança, o espírito dessa criança, não lembra do seu nascimento. Ele só torna quando ele começa a respirar fora do ventre materno. Nesse processo, quando ele chora, ele retoma gradualmente, de acordo com a formação dos seus órgãos, suas memórias. E de acordo com a educação que recebe, ele vai saber escolher o que é bom e o que é mal para o seu progresso moral. Essa questão também recai no Livro dos Espíritos, questão 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança, pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas as imperfeições dos órgãos infantis o impedem de se manifestar. Com essa questão do Livro dos Espíritos, o que nós podemos entender é o seguinte: a criança que nasceu pertence a um espírito grandioso, de boas obras, de boa índole. Só que as imperfeições ainda dos seus órgãos impedem que ele lembre quem ele tenha sido.
No decorrer dos anos desse espírito encarnado, essa boa índole vai retornando, ele vai recordando e recuperando os bons atos. Na sequência do nosso estudo, nós temos um fenômeno particular que a observação igualmente assinala, acompanha sempre a encarnação do espírito, desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germen. É o que eu falei. Entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem, a proporção que se formam e consolidam os órgãos que hão de servir as manifestações. É a questão que eu falei, que está em Gênese, né? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A Gênese, capítulo 11. A questão que eu falei em relação à infância. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança, pode até ser mais. Se mais progrediu, apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento que dispõe. Livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Na questão 381 do Livro dos Espíritos, também fala do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu envoltório corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Questão do Livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. No segundo tópico do capítulo 8, vamos falar de pecado por pensamento, adultério. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. São Mateus, capítulo 5, 27 e 28. Nós podemos tomar a palavra adultério não pelo sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, e todo o mau pensamento, como a passagem que segue. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, ou seja, dentre esta raça má e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8. A verdadeira pureza não está somente no ato,
mas também no pensamento. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? É a pessoa que não concebe nem o pensamento mau, o progresso está realizado. A pessoa que concebe o pensamento mal, mas não a pratica, né? Não o pratica, perdão, seu adiantamento está em caminho. Mas aquele que pensa mal e faz uso desse pensamento para concluir seu ato, seu progresso está inerte. Ele permanece ainda em decadência em relação ao progresso moral. Na questão 633 do Livro dos Espíritos, terceira parte, Allan Kardec pergunta aos espíritos: essa regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo? Achará ele na lei natural a regra desse proceder em guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhes diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, o que dá para entender do questionamento, que nós temos a nossa voz interior que diz basta, não faça isso, não use isso, não fale isso. Se a gente ouvisse a nossa voz interior, nós livraríamos de muitos males em relação a nós mesmos e aos outros. Terceira parte do estudo, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós, outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Numa síntese, se nós não tivermos a pureza de coração, não adianta lavar as mãos. Então, essa comparação que Jesus faz, ela é perfeita do ponto de vista que
A conduta moral não é encontrada só pela parte exterior do homem, e sim pela parte interior. Não adianta ninguém estar coberto de boas roupas, joias, bens materiais, lave as mãos antes das refeições, se o coração estiver impuro, se esse coração nutrir pensamentos de egoísmo, de orgulho, de raiva, de inveja, de soberba. Então, é fundamental que saibamos limpar nosso coração. Precisa de manifestação exteriores à adoração? A questão 653. Os espíritos respondem a Kardec. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professar adorar a Deus. Mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Então, a manifestação exterior à adoração é equivocada. Essa adoração verdadeira vem do coração. No quarto tópico, nós temos escândalos de vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que eles venham, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida celeste não tendo um pé ou uma só mão, do que ter de dois e serdes lançados no fogo eterno. Esse vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Mateus capítulo 8. No sentido vulgar, o escândalo é toda ação que choca com a moral. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. No sentido evangélico, escândalo é empregada num sentido mais geral. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições do homem. Toda reação má de indivíduos para indivíduo ou sem repercussão. É preciso que hoje o escândalo, pois o homem que é imperfeito está inclinado a fazer o mal. Mas é importante entender que o mal é uma consequência da imperfeição. Mas o homem não é obrigado a fazê-lo. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a
figura enérgica. Não podemos tomar ao pé da letra. E que significa que é preciso destruir em si todo pensamento e toda causa de escândalo. Ou seja, retirar do coração os pensamentos negativos, a fonte viciosa, tá? O sentimento impuro. Então, é primordial que a gente leve essa fala do Cristo pela pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, enxerga mais quem tem o coração melhor. Não enxerga mais quem tem mais diploma, não enxerga mais quem tem mais títulos, não enxerga mais aquele que estuda mais, mas seguramente quem ama mais, quem tem o coração mais puro, enxerga mais. Porque a pureza de coração nos torna capazes de ver pureza. Ver pureza é a coisa mais difícil do mundo. Porque aqui neste mundo material está tudo misturado. Não tem uma pessoa má, não tem uma pessoa boa. Ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Mas não necessariamente nessa ordem. Uma mistura e essa capacidade de ver beleza, capacidade de ver luz, capacidade de ter um coração puro. Não estou falando de ser ingênuo, tá? Ingenuidade não entra nesse assunto. Pureza de intenções. A intenção é tudo. A intenção, pessoal, é tudo, porque ela emana o que o coração sente. Alguém pode chegar a uma igreja, a um centro espírita e participar de uma campanha que aparentemente é um gesto nobre. No entanto, se vai participar daquela campanha com prepotência, de nada vale. De nada vale. Porque o coração não está com pureza. Está faltando a intenção positiva daquele ato. Em Belo Horizonte existia um senhor amigo de Chico Xavier chamado de Loreto Flores. Ele fazia parte de um centro espírita. Nessa época, o espiritismo não era enxergado como uma coisa boa. Mas Loreto pegou sua sacolinha e foi fazer sua campanha. Chegando em uma determinada casa, ele bateu palma, a senhora saiu, ele deu bom dia e a indagou perguntando o que ela poderia ajudar para aquela campanha. Ela simplesmente cuspiu na cara de Loreto. Qual foi a reação dele? Ele pegou um lenço do seu paletó, enxugou aquela saliva na face dele e, voltando-se a ela, disse: "Isso foi para mim. E para os pobres, o que a senhora tem?" Aquela fala de Loreto foi tão forte, porque ele estava emanado do Evangelho, da palavra do Cristo, que essa senhora se envergonhou, adentrou
à sua casa, pegou 1 quilo de alimento e o entregou. E por que ele conseguiu essa ação dessa senhora? Porque ele estava com a pureza de intenções. Emanava no coração de Loreto a pureza, a simplicidade, a humildade. Em Belo Horizonte existia também um hospital, existe ainda esse hospital, que chegam as piores pessoas com problemas de saúde, de acidentes, enfermidades. E lá existia um cirurgião, só pelo título ele se achava melhor do que as pessoas. Ele chegou para o plantão, foi para o seu quarto, deitou-se, dormiu, e chegou um paciente muito ferido. E o enfermeiro chegou ao quarto dele e disse: doutor, tem um paciente muito grave que precisa de maior atenção, a cirurgia rápida. Já vou. Ele virou-se e tornou a dormir. Com mais 30, 40 minutos, o enfermeiro retornou. Doutor, corra, porque o paciente está muito mal. Está bom, já vou. Ele ficou por ali, fazendo tempo. Quando ele resolveu, já passava-se mais de 1 hora que o paciente o esperava. Quando ele chegou no bloco cirúrgico, quem é o paciente que precisa de uma cirurgia rápida? Quando ele olhou, era o filho dele e já estava morto. O que faltou nesse cirurgião? A simplicidade, a humildade, a boa intenção, a pureza de coração. Pegando todos esses exemplos, nós podemos deduzir o seguinte: hoje em dia está muito diferente, porque em qualquer âmbito da nossa área, seja religioso, profissional, familiar, nós abrimos uma reunião para debater algo, né? E as pessoas estão ali como se fosse uma coisa qualquer. Abre reunião, fecha reunião. As pessoas estão ali. Mas só o corpo. A alma está em outro lugar. O pensamento está em outro lugar. As intenções estão em outros lugares. Lógico que não podemos generalizar, mas a maioria é assim. Parece que não tem importância hoje, né? Quando o grupo se reúne para reuniões sérias. Essas pessoas estão passando pela vida. Não estão semeando nada de bom. Não vive o momento, e para viver o momento, tem que ter pureza de coração. Tem que ter pureza de coração. Tem que haver a pureza de pensamento. Tem que ter a pureza da intenção. É preciso o homem acordar e ter consciência para isto. Por isso, os puros de coração se perguntam: por que eu entro na casa de Deus? Qual razão eu entro na casa de Deus? Devemos fazer essa reflexão interior. Qual é o meu propósito de ir à casa de Deus? Qual é o objetivo específico de eu ir na casa de Deus? Efetivamente, eu estou buscando o quê na casa de Deus?
Só vou buscar Deus? Só vou enxergar Deus se eu tiver um coração puro. Então, o que eu tenho que alimentar é a humildade, a simplicidade. Se eu alimentar esses dois sentimentos, eu tenho boas intenções. E eu tendo boas intenções, eu enxergo Deus. Se eu enxergo Deus, é porque eu tenho pureza de coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário. Salmo 51, 10, 12. E aqui, pessoal, eu me despeço de mais uma aulinha que eu pude trazer algumas informações para vocês. Deus abençoe a todos.